Temos algumas informações aqui do mercado da bola, né? Bastante importante. Teve também a confirmação lá do questão do Léo Ortiz, né? Que o Flamengo ainda não desistiu, está muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. O problema é só o Red Bull assinar o contrato, já que chegaram a um acordo, né? Eles conseguiram baixar o valor e o Flamengo fez uma proposta boa para eles. Faz só questão de tempo para poder anunciar. Enquanto isso, o Flamengo segue de olho no mercado da bola. Novo nome agora surgiu, né? Na pauta do Flamengo, que é o zagueiro Lucas Fesson, né? Lucas Fesson. Tem 22 anos, está atualmente no Lokomotiv de Moscou, na Rússia. A princípio ele está no a princípio ele está no alvo como Milan e Juventus, só que como a negociação envolvendo Rússia tá um pouco de lado, né? Depois daquele problema de guerra e tudo mais, teve aquela sanção que fizeram econômica com a Rússia, e isso dificulta um pouco em relação a Itália, né? Negociações junto à Itália, e com isso sobraram o Flamengo e Corinthians, que tá na briga aí pelo esse zagueiro, né? Já foram consultados, o Flamengo já consultou os empresários do jogador e segue aí. Ele tem apenas 22 anos, jovem, não é jovem promessa porque já tá bem consolidado, né? Mas é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro. Tá no Lokomotiv Moscou, da Rússia, atualmente. É, é um dos nomes para venda do Flamengo caso o Léo Ortiz não dê certo, né? Caso o Léo Ortiz não concretize a questão dos negócios, vai ser um dos nomes aí para substituir o jogador, né, no Flamengo, já que o próprio Tite tem pressa em contratar esse zagueiro. E agora, além da saída do Pablo, que deixou a equipe, foi pro Botafogo, ontem já treinou junto ao Botafogo, né? O Flamengo fez uma espécie de empréstimo com o Botafogo, pagando 26% do salário, o restante que vai pagar o Botafogo, né? Isso até gerou um pouco de revolta para a torcida nas redes sociais. A torcida ficou bem incomodada com isso, em relação ao Flamengo e o João Texto. Também teve que a torcida também ficou muito revoltada, além dessa situação do Pablo envolvendo Pablo, Botafogo e Flamengo. Teve a questão do Igor Coronaro, que foi oferecido ao clube. Pelo que a gente viu, né, pelos jornalistas e algumas pessoas que já conhecem o jogador, é um excelente jogador, pelos questões de estatística e tudo mais individual. Ele é um excelente jogador e o Flamengo deixou essa oportunidade de escapar, né? O próprio empresário do jogador procurou o Flamengo e o Flamengo disse que no momento não tem interesse, estava priorizando a princípio, né? A gente não tem certeza ainda em relação à lateral direita, mas principalmente a zaga, né? Para poder reforçar a questão da zaga. E isso revoltou bastante o torcedor, já que a gente teve a saída do Everton Ribeiro e até o momento não chegou nenhum jogador, tirando Dela Cruz, que é mais para compor ali junto com o Arrascaeta, mas até o momento o Flamengo não arrumou nenhum substituto, né? Para o lugar do Everton Ribeiro, principalmente agora na Copa América, que vai precisar bastante, que os dois vão ser convocados e a gente não tem uma meia altura de criatividade para poder dar suporte, né, nessa período da Copa América. E isso deixou a torcida bastante revoltada com a atitude do Flamengo. Bom, temos algumas outras situações aqui para passar para vocês. Depois do não, né, pro Corinthians, o Flamengo não quis mais negociar o Mateuzinho junto ao Corinthians, depois da sacanagem que o presidente do Corinthians fez, emitindo aquela nota. Isso gerou desconforto, gerou um pouco de problema, né, entre a direção do Flamengo e a direção do Corinthians. Depois da nota lá do Corinthians, repudiando o Flamengo, botando a culpa nele pela não negociação do Mateuzinho. Aí com isso o Botafogo tá na parada, só que o staff do jogador e o próprio jogador não quis ir pro Botafogo por ter uma relação, já tinha ido pro Corinthians, já ter treinado e tudo mais. E o próprio pai dele, né, corintiano, gostou bastante da possível ida dele pro Corinthians. Isso causou um pouco de mal-estar. E o próprio Corinthians fez outra proposta cobrindo do Botafogo, igualando no caso, né, a minha proposta do Botafogo, só que de forma parcelada. O Flamengo não quis. E como ele não quis ir pro Botafogo, o Flamengo bateu o pé e disse que não vai nem pro Corinthians nem pro Botafogo. E vai permanecer no Flamengo. E agora surgiu a proposta do Grêmio, que tá de olho aí no lateral, né? Ainda não fez a proposta oficial, já consultou o staff do jogador, só que até o momento não chegou nenhuma proposta do Grêmio junto ao Flamengo, né? Vamos acompanhar os últimos dias, já que o próprio Tite não conta mais com o jogador. Nem com ele, nem com o Thiago Maia, porque eu não sei, né? Thiago Maia pra mim é um excelente volante. Tá um pouco abaixo, né? O ano passado foi muito abaixo, mas quando tá em alto nível joga bastante bem, né? Um dos motivos aí do Flamengo ter sido campeão da Copa do Brasil o ano retrasado.
junto ao Dorival, né? Tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Tava jogando em alto nível e infelizmente teve uma queda depois da vinda do Vitor Pereira e do próprio São Paulo. E agora tá sendo descartado, né? O Thiago Maia continua treinando, só que a negociação com o Internacional ainda não avançou. Enquanto isso, ele fica de fora, né? Já que o Flamengo, a princípio, com o Tite, já fechou aí os parte do volante e ainda procura outro no mercado, né? Mas vamos acompanhar aí na semana aí o que, é que vai acontecer com o Thiago Maia. Lembrando que a janela de transferência termina no dia 7 de março, tá bom? Temos pouco tempo aí para o fechamento da janela. A gente não sabe ainda se o Flamengo já vai trazer um lateral direito de peso, já que o Mateuzinho tá descartado, né? E só temos o Wesley Varela, como o próprio Tito falou, gostaria de 2 jogadores por posição, só que o Wesley, a princípio, embora seja uma jovem promessa, ele não traz muita segurança, principalmente na parte defensiva, né? No ataque ele é muito bom, ofensivamente falando, só que deixa muitas lacunas na parte defensiva. E já que o Flamengo trouxe o Matias Vinas agora para reforçar ali junto com o Ailton Lucas, ficou uma lateral muito forte. Só que enquanto isso, na lateral direita deixa muito a desejar. Embora o Varela esteja se recuperando, né? Agora aos poucos, a questão técnica. Mas mesmo assim, ainda deixa um pouco a desejar, né? Mas coloca os comentários certos para vocês. Lembrando que amanhã é o grande clássico, né? Flamengo e Vasco. E enquanto isso, o Flamengo já até divulgou aqui a lista de relacionados, tá certo? A lista da possível escalação já saiu aqui, eu vou passar aqui para vocês, só um minuto. Temos aqui a possível escalação do Flamengo que vai enfrentar o Vasco. No gol, o goleiro Rossi. Zagueiros Léo Pereira e o próprio Fabrício Bruno, que acabou de fazer renovação no contrato. Fizeram reajuste salarial e fizeram o contrato dele até o final de 2028, né? Um ótimo zagueiro. Tem se destacado bastante, eu achei ele um pouco soberbo algumas palavras dele, mas dentro de campo ele joga muito bem, né? Na laterais vai ser Varela e Ailton Lucas. Volantes Gerson e Pulgar. Meio campo Arrascaeta e o Dela Cruz. E no ataque Pedro e Everton Cebolinha, né? Só Arrascaeta e Dela Cruz ali junto. O Flamengo fica um pouco frágil, né? Embora tendo o Gerson e o Pulgar ali como cão de guarda. Deixa um pouco a desejar em relação a isso. Mas vamos ver o que vai acontecer dentro do Vasco, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Créditos e direitos autorais, link na descrição. Valeu.